Então, agora, durante as falas, eu estava também lembrando um pouco, né? Faz mais de 15 anos que a gente estuda o 2,4-D, por exemplo, nas lavouras de arroz irrigado, né? Talvez até mais que 15 anos, né? É um herbicida bastante usado, né? Como foi o Leonardo também mencionou, ele é bastante utilizado. A gente tem vários estudos feitos no estado que comprovam, por exemplo, a presença dele na água, principalmente na região próxima onde tem lavouras de arroz irrigado, né? Porque ele é bastante estável na água, né? Principalmente do tipo do manejo que é feito, às vezes, de drenar a lavoura depois da aplicação, né? Mais no final do ciclo do arroz irrigado, de drenar, então, toda essa água no próprio solo. Então, é um herbicida bastante persistente no meio ambiente. E a questão da deriva, também o Leonardo comentou bastante ali em relação à estrutura da molécula, né, das várias formas que são utilizadas, né? Quando se fala que uma amina não é volátil, assim, é um pouco assim, é menos volátil que o éster, né? Mas com certeza não é uma molécula que não vai, durante a aplicação, não pode ser lançada para o meio como um aerossol, né? São partículas finas, né? Na aplicação ali, e essas gotículas elas vão ficar com o vento, elas vão percorrer grandes distâncias, né? Quando o pessoal de Jaguari nos convidou, isso já há algum tempo, sei lá, 2 anos, para ir lá e discutir com eles a questão do problema do 2,4-D que estava se agravando, eu comecei a pesquisar um pouco em outros países, né? E vi muitos trabalhos, principalmente nos Estados Unidos, que tem muita coisa documentada na internet dos estados, regiões onde tem a parte de vinícola, né, bastante forte, e o problema, o dilema que eles já tinham lá desde 2015, 2016, em relação ao uso de 2,4-D e o impacto nesses cultivos, né? Então, a produção de vinho. E uma das dificuldades que eles comentam nos trabalhos é como ele é bastante acaba a deriva, ela acaba viajando por longas distâncias, fica bastante difícil localizar a fonte, né? Associar um dano a uma aplicação. Tá? Isso a gente tem acompanhado aqui no Rio Grande do Sul. Desde o ano passado, a gente tem feito mais análises para o Ministério Público, né, junto com a Secretaria CAPDR, de amostras que eles vão coletando, né? O que acontece? Como a deriva não foi uma aplicação direta, né? Então, é aplicado numa lavoura, aquela concentração baixa no ar, ela viaja longas distâncias e vai afetar, vai entrar em contato pelo orvalho, vai entrar em contato com as folhas lá de um cultivo adjacente e vai depois causar o efeito. Então, a concentração residual que fica, né, e muitas vezes a amostra é coletada já vários dias depois, quando se observa algum dano já, né? Então, a concentração que a gente vai encontrar na planta é muito baixa. Então, a gente já tinha experiência de trabalhar com água, com solo, no grão do arroz, começamos a trabalhar com planta, e nas primeiras, isso há uns 2 anos, 3 atrás, começamos a analisar as plantas, as folhas, e a gente dificilmente conseguia comprovar do 2,4-D, por exemplo, na folha da videira. A gente conseguia, por exemplo, se coletasse amostras no local onde foi aplicado, na buva, ali próximo, sim, a concentração era maior e a gente conseguia confirmar. Então, a gente teve que trabalhar mais na parte de análise, né, para poder chegar em níveis mais baixos, né? Então, para vocês terem uma ideia, a comunidade europeia, ela estabeleceu já há muitos anos que o limite de agrotóxicos, num alimento, por exemplo, que vai ser usado para papinha de nenê ou para idosos, que o ideal é que esteja abaixo de 10 microgramas por quilograma. Então, isso é praticamente dizer que não tem praticamente nada de agrotóxico naquele alimento. Tá? Nós estamos analisando o 2,4-D nas folhas 10 vezes abaixo desse nível.
Então, a gente consegue analisar abaixo ainda desse valor. Isso que a folha, tipo de planta, não é tão fácil a parte da análise em si. Então, o que eu quero destacar com isso? Que a gente conseguindo analisar nesses níveis, a gente consegue confirmar, sim, na grande maioria das amostras. Eu acho que esse último ano foram feitas mais de 200 amostras coletadas no estado, aqui no nosso laboratório, e a grande maioria, sim, confirmou a presença de 2,4-D, algumas poucas era picloram, uma ou outra, acho que tinha dicamba também. Então, a gente conseguiu confirmar, né? Então, o nosso papel, digamos assim, nessa cadeia, nesse dilema todo, é conseguir analisar, conseguir comprovar que realmente teve a deriva, porque um dos problemas que acontece com a questão das abelhas, questão da deriva, enquanto a gente não conseguir comprovar que realmente tem lá o agrotóxico, lá o fipronil, o 2,4-D, a gente fica sempre aquela, digamos, os culpados em si, eles sempre têm uma desculpa. Mas dizem que foram os agrotóxicos, mas as abelhas morrem lá do colapso da colmeia por outros motivos. Então não se sabe, então fica aquela dúvida. E a partir do momento que a gente consegue analisar e confirmar, aí se pode então trabalhar e argumentar em cima de uma outra realidade, né? Então é esse papel que a gente tem feito com o Ministério Público, né, que teve toda essa função dessas normas novas que foram estabelecidas, né? Eu acompanhei algumas reuniões também, sei que não é muito fácil, não é fácil para os fiscais da secretaria também, que tem que fazer as coletas, atender, dar um retorno, mas assim, também foi me questionado agora para falar um pouco sobre a questão dos alimentos, né? A questão do 2,4-D, por exemplo, em alimentos. A experiência que a gente tem, assim, de contatos, por exemplo, na Europa, que já vem de bastante tempo, os herbicidas nunca foram muito um foco no monitoramento de alimentos, né? Porque normalmente o que acontece? Um herbicida ele é aplicado no solo, né? Isso principalmente até alguns anos atrás, onde não se tinha aplicação como é feita hoje em dia do glifosato, por exemplo, que é aplicado no final do ciclo, né? Então normalmente o argumento que tinha, eles tem muito inseticida, muito fungicida para analisar, né? Que é um número bastante grande. Os herbicidas em geral não são tão tóxicos quanto os inseticidas e fungicidas em geral, digamos a exposição dos alimentos para inseticidas e fungicidas e que são aplicados mais durante o cultivo, final do ciclo, até pós-colheita, ela é uma preocupação muito maior. Então, se tem poucos dados de 2,4-D, por exemplo, em alimentos. Eu vi alguns trabalhos assim que tem alguma coisa, mas normalmente esses valores são bastante baixos. Eu estava olhando no índice monográfico da Anvisa, o do 2,4-D, por exemplo, o arroz é 200 microgramas por quilograma, né? E assim vai. Para milho também. Então, são valores bem acima do que a gente encontra nas folhas. É lógico que ninguém está comendo a folha da videira, né? Mas normalmente, e a gente fala muito da videira, né? Mas tem várias outras culturas que estão sendo afetadas. A região da produção de maçã, né? A questão das olivas, e aí segue tomate. Então, tem vários cultivos, inclusive relatos também da mata nativa também, que o 2,4-D acaba afetando também diretamente, né? E tanto aqui quanto nos Estados Unidos se menciona bastante a questão do uso nas pastagens, né? Eu não sei no Brasil até que ponto isso a quantidade que é usada para pastagem. Eu acho que a soja é o que se menciona com mais frequência, né, como um problema. E uma outra questão que tem também dessa normativa, né, que tem aqui no estado, da questão da aplicação do controle mais rígido de alguns municípios, tem relatos que a produção de soja, que é o caso da região próxima a Jaguari ali, às vezes a produção de soja e a aplicação, ela se dá num município próximo onde não tem um controle.
e a deriva vai afetar videiras do município vizinho, por exemplo. Então, tem mais esses conflitos. Então, assim como no Brasil, nos Estados Unidos também se relata muito problema de conflitos entre quem está utilizando e quem está sofrendo esse dano. Então, eram esses comentários que eu queria acrescentar e fico à disposição também, agradeço a oportunidade, fico à disposição para discussão. Obrigado. Eu acho que um primeiro ponto que a gente precisa destacar é a possibilidade de um debate como esse com uma carga interdisciplinar. A possibilidade que a gente tem de analisar melhor um tema a partir da visão interdisciplinar. E o segundo ponto é o que tem a contribuir cientistas sociais e cientistas das humanidades e até mesmo juristas num debate como esse. Então, essa terceira pergunta ela é importante pelo seguinte: a partir da análise técnica de pesquisadores como as falas dos professores que me antecederam, a gente consegue fazer algumas conexões e algumas ligações que envolvem uma série de elementos que são elementos foco da área de pesquisa das ciências sociais e humanas. Como, por exemplo, relações econômicas, culturas já muito arraigadas nas nossas regiões, elementos específicos aí sobre influência no mundo do trabalho, a perspectiva da participação cidadã e a relação de consumo, e das diversas relações de dependência, que poderíamos dizer assim, e como é possível uma autonomia, uma emancipação a respeito dessas relações. Então, um pouco o papel do cientista social ao relacionar isso, né, e apontar para determinados elementos que são importantes. Então, feita essa primeira observação em relação a um debate que é interdisciplinar, esse debate que nós temos aqui, um primeiro ponto que surge, então, desde o ponto da área das ciências sociais e humanas, é uma reflexão sobre a técnica. A técnica não é isenta de reflexões. Então, toda pesquisa científica e toda técnica aplicada ou transformada em tecnologia, ela necessita ter também reflexões desde a política, desde a economia e desde a cultura. Ou seja, nem sempre os resultados, sejam parciais ou sejam totais, são divulgados de forma abrangente ou de forma correta. E nem sempre todas as pessoas, na maior parte das vezes, não têm acesso à informação ambiental. Quando eu digo acesso à informação ambiental, eu também conecto com a ideia de acesso à informação sobre o consumo. Será que todos nós temos acesso realmente àquilo que consumimos, as informações necessárias para um consumo com segurança? Nós temos acesso para poder escolher esses produtos na hora de consumir? Então, isso é algo importante e que está realmente sob a égide das pesquisas em ciências sociais e humanas e também das pesquisas na área do direito. O acesso à informação ambiental e o acesso à informação do consumidor. Então, esse é um aspecto muito interessante. Algumas críticas que se fazem aos órgãos técnicos que realizam as avaliações a respeito do uso de herbicidas ou do uso de agrotóxicos em geral, né? E também, por exemplo, da liberação de utilização de determinadas culturas que envolvem a transgenia, como órgãos como a Anvisa, o próprio IBAMA, o CTN-Bio, são órgãos específicos que não divulgam da maneira adequada as informações ali obtidas. Uma pequena parcela da população tem acesso. Nós somos essa pequena parcela da população que tem acesso a parte dessas informações e não ao todo dessas informações. E ao não ter acesso a essas informações, isso é uma violação muito grave ao direito de escolha. A liberdade de escolha também é uma violação aos direitos sociais, o direito à própria saúde e também, por que não dizer, uma violação a direitos difusos e direitos ambientais. Praticamente tudo aquilo que nós entendemos como direitos fundamentais é violado quando você tem um ser humano que não pode tomar decisões ou que não pode escolher ou não tem acesso a informações sobre os produtos que está consumindo. Então, esse é um outro ponto importante da reflexão sobre a técnica, né? Há muito tempo, os autores, de certa forma, flexibilizaram isso. Não é só uma discussão sobre meio e fim sobre a técnica. É uma discussão sobre a própria existência da técnica que permeia a humanidade. A nossa existência sempre foi uma existência mediada pela técnica.
mas em compensação, como essa técnica age na nossa relação com o mundo, né? É possível refletir sobre a aplicação dessa técnica de forma política? É possível nós participarmos dessas decisões? O que nós estamos vendo em um cenário democrático é a necessidade que a população tem de se rearranjar e se organizar na defesa desses interesses. Há pouco tempo atrás, foi no ano passado, nós participamos de um evento, eu participei a convite de um orientando, que aqui está na sala e que muito me enche de orgulho, foi me orientando na dissertação de mestrado, Leonardo Pilon, sobre realmente uma discussão também interdisciplinar como essa em relação à mortandade de abelhas na cidade de Mata, mais especificamente. E daquela discussão se gerou uma organização da sociedade civil, né? De maneira geral, a sociedade civil é altamente consumista. Eu não vejo assim sempre com um olhar de mobilização, né? De maneira geral, somos extremamente consumistas. Mas quando há essa possibilidade de organização e de reflexão do político, é necessário que as comunidades se mobilizem e contactem os órgãos de fiscalização e os órgãos responsáveis também por exercer esse papel como o próprio Ministério Público. E foi o que aconteceu. Pelo menos ali, você, além de uma discussão interdisciplinar, você tinha membros do Ministério Público, as pessoas que estavam constituindo a associação, você tinha a prefeitura, enfim, uma série de órgãos específicos que tinham um total interesse em saber qual o motivo e qual o fenômeno, né, que estava acontecendo. E pesquisadores de diversas áreas que compuseram essa estrutura, que puderam ali discutir esses elementos. Bom, um outro ponto interessante, né, na realidade, não só o acesso à informação, mas também um ponto relacionado ao conflito de informações, né, que foi mencionado aqui anteriormente pelos colegas. Vejam que uma nota publicada pelo Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, o NEAD, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na época, em 2014, já colocava um parecer técnico, né? Essa nota se constituía de um parecer técnico sobre os riscos na saúde humana e animal associados ao uso de herbicidas à base de 2,4-D. Então, esse documento destacava, inclusive, uma tendência internacional de restrição ao uso de herbicidas à base de 2,4-D, que já acontecia na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, em diversos países. E esse relatório destacava aqui para nós, né, a exposição ao uso desse herbicida representava perigos à saúde, podendo causar desregulação endócrina, perturbar doença neurodegenerativa como Parkinson. Então, esses são alguns elementos que saltam aos olhos desde 2014, talvez até antes. Eu relembrava aqui de um amigo aí, parceiro já que nós já fizemos eventos juntos, convidei ele para alguns eventos em Santa Maria, que é o Alten, que é um médico veterinário, já é conhecido de alguns de vocês aqui, talvez, que trabalha um pouco com esses efeitos, né, do uso da transgenia e associado ao uso de agrotóxicos, né? Então, o Alten tem um acervo de propagandas da década de 50, muito interessantes, propagandas estadunidenses da década de 50, onde mostram lá o Papai Noel com uma lata de DDT. Mostra, por exemplo, lá a pessoa borrifando DDT nos armários onde guarda mantimentos na casa. Aí a propaganda é um papel de parede feito de DDT para afastar os mosquitos das crianças. E o mais absurdo é um vídeo da década de 70, né, com um caminhão-pipa borrifando DDT nas crianças para matar os piolhos. Então, é claro, a gente sabe que o DDT mais tarde foi usado na Guerra do Vietnã como arma de extermínio, né, o agente laranja. E precisou realmente uma mulher, eu acho muito importante, até eu via as manifestações no chat, né, a representatividade, gênero, a representatividade das mulheres aqui seria muito importante, né, porque nós temos uma série de pesquisadoras aí que trabalham com a temática e de movimentos aplicados, mas o movimento ambiental ele é originário do movimento feminista. E foi uma mulher, a primeira pessoa, o primeiro humano a ter coragem de certa forma, contrapor, né, ou fazer um embate
em relação a grandes multinacionais, que foi a Rachel Carson ao escrever Silent Spring e ao denunciar os malefícios relacionados ao uso do DDT. Então, lembrando um pouco esses elementos, nós temos informações que são extremamente restritas, né? Informações que não chegam a toda a população, né? Por exemplo, um relatório como o relatório Abrasco, que é um relatório significativo, não chegam de uma forma acessível à população. Esses malefícios específicos não chegam de uma forma acessível à população. Recentemente, nós publicamos um artigo aí de autoria do Leonardo, que mencionei anteriormente, do Igor, em uma revista, que é a Revista de Informação Legislativa, que é do Senado, um pouco sobre a luta que se teve que fazer para derrubar o projeto de lei que queria, na realidade, coibir ou eliminar o direito que o cidadão teria de poder escolher entre consumir um produto transgênico ou não, retirar aquele T de transgênico dos produtos. Pode parecer algo muito simples o que eu estou dizendo assim, mas é você tolher o cidadão do seu direito de escolha. E nessa tempestade de informações, às vezes pesquisas sérias são relegadas a segundo plano. E pesquisas que sofrem pesado investimento de grandes multinacionais do agronegócio ganham um local de destaque. E ganham um local de destaque porque tem financiamento econômico pesado. Então, essa é uma realidade que precisa ser dita e a gente tem dito isso largamente, né, de certa forma, como uma possibilidade de reflexão desde o político, desde o social, desde o econômico e desde a percepção jurídica. O nosso papel enquanto jurista, enquanto pesquisadores da área das ciências sociais e humanas, é refletir também sobre essas relações de dependência, sobre determinados discursos, que são discursos já bastante difundidos, né, de que somente a agricultura em larga escala ou a agricultura completamente de monocultura é a que coloca a comida na mesa do brasileiro. E nós sabemos que não, né, que não é essa a verdade, né, que muitas vezes é a pequena agricultura que coloca a comida na mesa do brasileiro. Então, aí são vários elementos, né, de discursos produzidos e largamente financiados com os quais nós nos deparamos e também relações de dependência, né? Dependência específica, né, da ligação daquela semente, daquele cultivo transgênico que está ligado diretamente a somente aquele tipo de herbicida, ao pagamento de royalties, ao endividamento progressivo do produtor rural, enfim, uma série de elementos que vão se concatenando e que são problemas sociais, são problemas econômicos fortíssimos, fruto, né, dessa análise, né, apressada de um país do sul social como nós, altamente dependente, que continua numa relação de colonização. Ou seja, um país do sul social que vende a baixo custo seus produtos agrícolas e importa tecnologia a alto custo. Não desenvolve tecnologia, não investe em ciência e tecnologia e, principalmente, desacredita as instituições que desenvolvem ciência e tecnologia. Tanto que a gente está aí, professores de universidades públicas, pesquisadores, tendo que justificar a que vieram e por que a sua importância, né? E a gente tendo que opor um argumento científico a outro argumento, enfim, né? Que nem quero mencionar aqui. Então, esses são alguns elementos importantes, né, a esse respeito, que envolvem aí essa relação de dependência e a perspectiva cidadã. Bom, claro, muito isso se deve também a uma influência geopolítica. Eu tenho uma outra orientanda, a Eviliane, que agora está defendendo o doutorado, mas defendeu aí também um trabalho sobre a geopolítica dos agrotóxicos, fazendo um estudo comparado entre Argentina, Chile e Brasil, mostrando um pouquinho o que esses gigantes da América Latina, né, têm em relação à sua dependência. Né? O fato é que grande parte dessas multinacionais controlam uma série de setores, inclusive tem influências específicas da sua participação na própria mídia, e aí tem relatos interessantes, né? Na década de 90, início do século 20, nós tivemos um relato, né, relativo à Fox, quando se estourou um escândalo nos Estados Unidos sobre o uso do RGBH, né, hormonal dentro do leite, onde encontravam esses elementos dentro do leite estadunidense, e como um grupo de repórteres recebe essa informação científica e quer divulgar, e a dificuldade que eles têm de divulgar, porque a própria emissora não
autorizava, porque grande parte dos patrocinadores eram ligados de alguma forma ou outra ao laboratório. Então, nós sabemos a dificuldade que se tem, né, na divulgação e a dificuldade que se tem de contrapor pesquisas críticas e pesquisas sérias que são produzidas. Então, essa geopolítica é extremamente intensa, e ela influencia, inclusive, em decisões governamentais. Influencia em decisões governamentais porque os nossos órgãos de controle também são influenciados. Então, a necessidade que tem do Ministério Público acompanhar, de outros organismos acompanharem, de associações como as anteriormente citadas, acompanharem esse processo, tá? Dos dados que são divulgados e que são analisados pela Anvisa, dos dados que são divulgados e analisados pelo CTN-Bio no que tange a questão de transgênicos, enfim. Por quê? Nós estamos falando aqui de algo seríssimo, né, que sistemicamente se conecta com outras questões, como, por exemplo, o aquecimento global. Nós estamos falando aqui de segurança alimentar, de um direito à segurança alimentar. Eu tenho mais alguns 2 orientandos que estão trabalhando, que estão desenvolvendo um trabalho sobre direito à segurança alimentar. As reflexões necessárias a esse direito, que se assemelha a um direito de solidariedade, que tem a ver com o direito de liberdade, né, no acesso a informações sobre os produtos que consome, tem a ver com o direito à saúde, que são direitos de segunda geração, e tem a ver com direitos difusos, que é o direito do consumidor e meio ambiente. Nessa profusão, então, são direitos fundamentais, são direitos também de solidariedade. E essa relação de segurança alimentar é importantíssima, principalmente para um país grande produtor como o Brasil, né? E importantíssima para o mundo em relação, primeiro, à manutenção da existência. Por que nós temos cada vez mais a preocupação em a manutenção e existência de bancos de sementes crioulas, por exemplo? Né? Qual a nossa preocupação com o futuro alimentar mundial? Em uma grande pane de segurança alimentar, teríamos como voltar atrás? Eu lembro claramente em 2004, porque já pesquisava na área ambiental, quando nós tivemos aí uma ação civil pública em face do princípio da precaução, que obstaculizou o comércio de sementes transgênicas no Brasil em 2004. Durante um ano. Tudo bem, a semente entrava contrabandeada pela Argentina, tá? Mas, bom, a reflexão era, na incerteza científica, a cautela. É isso que o princípio da precaução alega. Na incerteza, a cautela. Então, isso não resistiu muito, né? E logo depois disso, não somente o soja, mas outras culturas, né? Como, por exemplo, o milho, que se propaga por polinização, e aí começa com o MON 108, depois o Liberty Link da Bayer, e vai espalhando. Tá? E, de certa forma, obviamente, todas essas culturas, cada vez mais em progressão, né, com o uso massivo de agrotóxicos. E sim, o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo, em termos de toneladas. Então, essas reflexões, elas precisam ser vistas desde a segurança alimentar, mas também ser vistas desde a soberania alimentar. Essa relação de soberania alimentar é uma relação que se liga diretamente com a geopolítica nesse universo dos agrotóxicos. Era essa minha intervenção reflexiva desde as ciências sociais e humanas e do direito. É possível que a gente consiga reagir a isso, sim, e essa reação é uma reação global e local. Há uma série de associações e uma série de pessoas interessadas em discutir isso no mundo inteiro, mas é realmente dessas pulsões local, e aí eu cito o Laszlo Downbor, o poder local precisa trabalhar esses elementos. Esses elementos precisam ser trabalhados desde uma resistência local também. A necessidade que a gente tem de se mobilizar e se manter atento a esses elementos todos. Não é brincadeira, é o nosso futuro, é a nossa existência relacionada sistemicamente a uma série de outras questões. E essas questões todas batem à nossa porta. Desastres ambientais, segurança alimentar, carência de recursos hídricos, aquecimento global, enfim, essas questões estão conectadas para o nosso futuro, o futuro da humanidade. Eu agradeço a oportunidade, professor Gustavo, de participar desse debate e principalmente de ouvir os colegas e de a gente poder fazer esse debate após a exposição.